Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos começar hoje conhecer o nosso módulo de internação, o módulo de internação do AutoPet Cloud. O que que é o módulo de internação do AutoPet Cloud? O que que ele faz exatamente? Para quem que ele foi criado? Enfim, é meio óbvio isso, mas vamos fazer uma apresentação rápida, vocês vão entender isso daí, depois a gente vai ver ele funcionando mesmo. Primeiro, para quem se destina o módulo de internação? Para qualquer hospital veterinário ou clínica veterinária que tenha o serviço de internação dentro do seu pacote de serviços. Ricardo, todo mundo que faz internação, então, pode usar o módulo de internação? Sim, todo mundo. Mas se eu tiver, por exemplo, um negócio de daycare, eu poderia usar o módulo de internação para controlar? Poder até pode. Não foi para isso que ele foi desenvolvido, a gente está em fase de desenvolvimento de um módulo específico para daycare, mas, em princípio, o módulo de internação ele tem recursos que podem ser utilizados para daycare, a gente vai entender isso, mas o objetivo principal dele é realmente a parte de internação. Quais são as características gerais desse módulo? Primeiro, ele é um complemento do módulo de veterinária do AutoPet. Ele não é um módulo que funciona sozinho, porque ele depende de informações que estão lá no módulo de veterinária. Então, não é possível usar o módulo de internação se você não tiver o módulo de veterinária. A segunda característica interessante dele é que ele é um módulo que ele é acessível pelo AutoPet Cloud, ou seja, ele não requer instalação local. Você não precisa instalar, você acessa ele via internet. Todo o funcionamento dele é através do Solaris Cloud. A gente vai mostrar isso funcionando já já. E a terceira característica, ele é totalmente integrado com o AutoPet, tanto na parte financeira, como na parte de cadastro, na parte dos serviços, na parte de histórico, tudo isso fica integrado com o AutoPet. Essas são as características principais do módulo de internação. Vamos dar uma olhada rápida nos recursos desse módulo e depois a gente pode até abrir e brincar um pouquinho com ele ao vivo, mas inicialmente vamos dar uma olhada rápida nos recursos chaves dele. Antes de falar dos recursos chaves, quais são os propósitos do módulo de internação? Basicamente, ele tem quatro funções. Dá uma visibilidade geral de como está o dia a dia do seu, vamos chamar assim, hospital veterinário, pode não ser um hospital, mas enfim, de como é que está o turno daquele hospital, o que tem que ser feito. Também ter um controle individual da evolução de cada paciente que tiver internado, e aí com tudo que está acontecendo dentro daquela internação, agrupado num único evento, então tudo que aconteceu naquela internação fica agrupado dentro daquele guarda-chuva da internação. Organizar as tarefas e procedimentos necessários do hospital, ou seja, facilitar o trabalho do pessoal que está ali operando o hospital no dia a dia. O que eu tenho que fazer agora? Que medicamentos que eu tenho que aplicar? Que procedimentos que eu tenho que executar? Então, isso de uma forma simples e prática. E o controle da parte financeira, quer dizer, a cobrança que você tem que fazer associada àquela internação. Então, à medida que a internação está se desenvolvendo, existem práticas diferentes no mercado, algumas clínicas cobram uma diária que já inclui praticamente todos os serviços, outras clínicas cobram por serviços. O fato é que, independente da maneira como você escolha fazer, você tem um controle financeiro bastante interessante dentro do módulo de internação, porque você pode associar o consumo daquela internação para ser cobrado do cliente depois na forma de ordem de serviço lá no módulo de caixa junto com as demais vendas que você lança no AutoPet. Vamos dar uma olhadinha rápida de como é que funciona isso, numa visão geral? O que você consegue ver? Primeira coisa é que você tem um panorama geral de quais animais estão internados na sua clínica. Então, você tem um menu de internações lá no Solaris Veterinária, né, no AutoPet Cloud lá no Veterinária, onde você tem os animais internados. Então, aqui eu tenho, obviamente, um conjunto de dados de teste, né, onde para cada animal internado eu tenho um card desse, onde ele me mostra em que leito que o animal está internado, a condição atual do animal, quer dizer, o estado do animal, se ele está estável, se ele está em estado grave, se ele está instável, enfim, se ele está em estado crítico, então você tem uma sinalização aqui, inclusive com cores, para indicar o estado de cada animal que está internado, o nome do animal,
a raça e o nome do tutor, o motivo da internação. Então aqui, por exemplo, nesse animal aqui, a Kiara, o motivo foi um atropelamento, e o prognóstico nesse momento, ele está instável, mas o prognóstico aqui dele está favorável. Enfim, você escolhe como você vai fazer isso, e isso pode evoluir no decorrer da internação. Depois a gente vai ver isso pessoalmente, entre aspas, né? A gente vai ver isso ao vivo, mas quando eu clico aqui sobre o leito do animal, eu vou abrir a ficha de internação, e se eu clicar sobre o nome do animal, eu vou abrir a ficha do animal. Isso é o panorama geral da minha internação. Eu consigo ver, numa única tela, todos os animais que estão internados naquele momento. Além disso, eu tenho uma lista de tarefas que facilita muito a gestão de quem está operando ali o turno. Então, o que ele mostra? Ele mostra tudo o que eu tenho que fazer imediatamente, ou seja, nesse caso aqui, eu tenho aqui para fazer agora. Nesse exemplo aqui, eu teria no TOB, que está o leito 1, é um Cocker Spaniel, eu teria que aplicar 25 ml, está escrito 25 aqui, provavelmente é 250, mas enfim, isso é só teste. 25 ml de soro intravenoso, isso vai ser aplicado, deveria ser aplicado às 9 horas da manhã. Então ele mostra o que você tem para fazer imediatamente, o que você vai ter que fazer no decorrer das próximas 8 horas do turno, então você já pode se planejar o que você vai ter que fazer. Então aqui eu tenho um ultrassom que eu tenho que fazer às 10 horas. No momento que isso aqui foi agendado, eu agendei agora há pouco, então ele era ainda o futuro. Nesse momento, se eu entrasse de novo, ele provavelmente já estaria nessa coluna aqui, já estamos falando às 10 horas, mas quando eu capturei essa tela, isso ainda era o futuro, então era o em breve. Eu tenho às 12 horas uma aplicação de Plasil nesse outro animal que está no leito 3, e depois, às 16 horas, uma nova aplicação de Plasil. Esses eventos todos são como uma agenda que eu posso baixar, então ele automaticamente vai sair da coluna de a fazer para a coluna de feito. Então, por exemplo, a primeira aplicação de Plasil desse animal do Chico já foi feita, ela estava agendada para as 8h23 e foi baixada lá às 8h24, ou seja, já foi executado. Então, isso me permite saber tudo o que eu tenho que fazer no meu hospital nas próximas 8 horas. E o que tiver atrasado, ele vai sinalizar, a gente vai ver isso. Ele vai sinalizar que se tiver alguma coisa atrasada. Muito bem. Como é que eu registro uma internação? É bem simples o procedimento de registrar uma internação. Isso é feito através da ficha do animal, depois a gente vai ver ao vivo de novo, né? Mas basicamente o que você tem quando você registra uma internação? Você tem um formulário de início da internação, que basicamente é esse daqui. Você seleciona o animal, você entra a partir da ficha do animal, você indica em que leito que o animal vai ser acomodado, isso pode mudar no decorrer da internação se necessário, mas ele iniciou aqui no leito. O leito você escolhe, tem gente que chama de gaiola, tem pessoas que usam a palavra baia, leito, enfim, não importa. O fato é que você pode ter quantos leitos você quiser dentro do seu hospital veterinário. Você tem um plantonista que é o responsável por receber esse animal dentro do seu hospital, mas você também tem a possibilidade de colocar um responsável clínico por aquela internação, que é o profissional que realmente é vamos dizer assim, o responsável pelo encaminhamento, que está responsável por aquela internação em geral. Neste caso aqui, inclusive existe uma possibilidade, nesse caso aqui eu escolhi, que ele é um profissional externo, não é um profissional da sua clínica. Imagina que o seu hospital está recebendo um animal encaminhado por um clínico veterinário que é externo à sua clínica. Então, neste caso, você pode colocar o nome do responsável e o telefone celular dele para entrar em contato em caso de necessidade. Se for dentro do seu corpo clínico, você já vai ter a opção de escolher aqui de uma lista. Caso contrário, você pode incluir, inclusive, o profissional externo com o contato dele. Você vai informar o motivo da internação. Se o animal tiver algum tipo de alergia ou alguma observação que seja importante destacar, você pode colocar em alertas. Você vai informar o prognóstico inicial e o estado dele, o peso, a temperatura, e vai colocar uma anotação ali referente àquela consulta inicial, enfim, referente àquele primeiro procedimento de entrada do animal. Com isso, eu crio uma internação.
Quando eu crio internação, aquela internação, essa internação que eu criei aqui, ele dá origem a essa ficha de internação do animal. Essa ficha de internação, ela vai ter uma organização, aqui não dá para ver muito bem isso, mas a gente vai ver na prática, ele tem uma organização de linha do tempo, então aqui no caso o animal entrou às 11h10, 8 horas da manhã, o motivo da entrada, o que eu anotei lá, qual era o peso dele, qual era o prognóstico nesse momento, quem foi o responsável, e a data da inclusão desse registro. Se eu tivesse outros eventos aqui, ele iria se desenvolver na forma de linha do tempo para baixo. Aqui em cima, o que eu vejo numa internação? Eu vejo dados do animal, vejo um destaque aqui em vermelho para aquele alerta, especialmente se for um caso de alergia, é importante ter isso sempre em destaque. O último prognóstico e o estado do animal, o motivo da internação, o nome do tutor com os telefones. Se eu tiver o módulo de SMS instalado, ele permite inclusive mandar um SMS diretamente para o tutor e permite também, se eu tiver o celular informado, mandar o WhatsApp através do WhatsApp Web. Ele consegue mandar um WhatsApp através, abrindo no próprio computador. Então, eu consigo enviar um WhatsApp para o cliente. E a mesma coisa o responsável clínico. Então, aqui, esse responsável é um responsável que não faz parte da nossa clínica, mas, apesar disso, eu anotei lá o telefone dele, então também posso enviar um SMS ou enviar um WhatsApp para ele, se for necessário, para um contato rápido. Além da aba de histórico clínico, eu tenho também uma aba de consumo, nós já vamos ver isso, e uma aba de tarefas. Eu tenho uma lista de botões aqui, que são lista de botões do que vai acontecer durante a internação, da evolução da internação. Então, por exemplo, se eu quiser anexar o resultado de um exame que foi solicitado, eu posso anexar por aqui no botão exame. Eu tenho alguns eventos que eu posso adicionar, então eu posso adicionar exatamente uma solicitação de exame, posso adicionar aqui um procedimento, medicamento que eu vou aplicar, enfim, uma anotação sobre a evolução do animal. Tem vários eventos que eu posso colocar, nós vamos ver na prática já já. Posso adicionar uma prescrição. Essa prescrição normalmente é uma prescrição de alta, por exemplo, quando eu vou fazer a alta do animal e o tutor vai levar o animal para casa e eu preciso fazer uma prescrição após a alta, então eu posso fazer ela daqui mesmo. Se for necessário trocar o animal de leite, eu uso esse botão de troca de leite. E se eu quiser finalizar a internação, eu uso esse botão finalizar. E a finalização, existem 3 tipos de finalizações possíveis. Ou o animal recebeu alta, ou o animal entrou em óbito, ou o animal foi encaminhado para uma outra clínica ou para um outro hospital, então ele vai deixar a nossa clínica. Essas são as 3 possibilidades de finalização da internação. Ok? Depois a gente vai ver isso com mais detalhes também. Muito bem. Além da aba de histórico que tem aqui, que a gente estava vendo agora há pouco, eu tenho a aba de tarefas. Esse caso são as tarefas para este animal. Do mesmo jeito que eu tenho a lista de tarefas para todos os animais da clínica, eu tenho a lista de tarefas específicas para esse animal. Então, esse animal, por exemplo, foi receitado para ele a aplicação de Plasil a cada 4 horas. A primeira já foi aplicada, às 8h23, meio-dia e 23, 16h23, isso foi aplicado, então eu tenho aqui uma lista de tarefas para serem executadas. E o controle financeiro, Ricardo? Como é que se dá o controle financeiro da internação? É bem simples. Na verdade, ele funciona da seguinte forma. Primeiro, ele tem uma integração com o módulo de frente de caixa. O que significa isso? Que todo consumo que você tiver na internação, você pode gerar uma ordem de serviço para ser cobrada do cliente lá no módulo de frente de caixa. O pagamento dessa internação, ela pode acontecer tanto de uma única vez na alta, quando você vai finalizar a internação, você pode fazer uma única cobrança, ou se for a política da sua clínica, ou a internação se estender por bastante tempo, você pode ter cobranças parciais. Então, você pode ir gerando ordens de serviço parciais e o cliente já vai pagando. Aí fica a critério da sua clínica, a gente vai ver esse exemplo na prática já já. E o negócio interessante é que você não consegue dar alta se houver um consumo pendente. Então, você adiciona o consumo, então você vai colocando ali, à medida que você está fazendo a necessidade de cobrança, executei um procedimento que precisa ser cobrado, então você adiciona esse procedimento na internação. Executei
incluir uma diária da internação, ótimo, você vai colocando aquilo lá, enquanto você não gerar uma ordem de serviço para aquele consumo, você não consegue fazer a finalização da internação, que é para evitar o esquecimento da cobrança. Então a coisa fica bem amarradinha. Basicamente, como é que funciona isso? Então eu tenho aqui, quando eu vou adicionando, a gente vai ver isso de novo lá na frente no ao vivo, mas eu vou adicionando o consumo. Então aqui, por exemplo, eu adicionei um medicamento qualquer, adicionei um medicamento e adicionei uma diária de internação. Eu vou adicionando a minha lista de medicamentos aqui. Nesse caso aqui, medicamentos ou serviços, ou o que eu quiser, né? Nesse caso aqui, ambos estão a faturar. Significa que ainda não foi gerada uma ordem de serviço. Eu posso remover, se por acaso eu tiver colocado alguma coisa incorreta, ou eu posso adicionar mais itens, e isso pode ir acumulando, então pode ir acumulando o tempo que você quiser, enquanto a internação estiver em curso, você pode ir adicionando itens para cobrar depois. Ou, em algum momento, que pode ser parcial, antes do animal ter recebido alta, ou quando eu já tiver encerrado a minha internação, eu vou gerar uma ordem de serviço. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os produtos e serviços que ainda não foram faturados e vai gerar uma única ordem de serviço para o cliente pagar. Então, ele vai fechar, vai colocar isso como faturado, e aí sim ele vai deixar você fazer a finalização da internação. Vamos fazer uma demonstração rápida ao vivo de tudo isso que eu mostrei. Eu vou agora fazer aqui a abertura do sistema, me dá só um segundinho, que eu vou abrir para mim o módulo aqui. Eu vou abrir o nosso ambiente de testes, com dados fictícios, naturalmente, e pode ser que eu passe vergonha, porque nessas apresentações ao vivo a gente sempre passa uma vergonha, né? Mas vamos lá, espero que não aconteça hoje. É sempre o risco quando a gente está fazendo uma apresentação ao vivo. Então pronto, está na minha tela aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Perfeito. Então vamos lá, vamos ver aquele menu de internações. Aqui está o menu de internações. E eu tenho aqui, primeiro, o painel geral de internações. Eu clico aqui, ele vai mostrar aquele painel onde eu mostrei que tem todos os animais internados. Se eu clicar na ficha do animal, ou seja, no nome do animal, ele vai abrir a ficha do animal. Então aqui eu tenho os dados do TOB, inclusive com as internações que estão associadas a ele. O cadastro do animal ganhou uma nova aba, que é a aba de internações. Além disso, eu posso clicar no leito, e aí se eu clicar no leito, eu vou ver a ficha dessa internação. Então, a ficha da internação do TOB é essa daqui. Então, ele está mostrando aqui a linha do tempo do TOB. Até interessante aqui o que aconteceu. Ó, então, eu dei a entrada do animal às 8 horas, eu agendei um procedimento para as 9 horas, esse procedimento ainda não foi executado e por ele ainda não ter sido executado, ele está em vermelho aqui, significa que esse procedimento está atrasado nesse momento. Então eu teria que ter aplicado esse soro intravenoso aqui lá no animal. Eu tenho a opção de baixa, porque eu ainda não executei isso, vou aproveitar e vou fazer essa baixa, daqui a pouco a gente faz. E eu tenho os outros procedimentos que estão agendados aqui para o animal. No caso aqui, todos eles são aplicação de soro, que eu pedi para aplicar soro de, acho que 4 em 4 horas, ou 8 em 8 horas, eu não me lembro, foi 8 em 8, uma depois das 9, de 8 em 8 horas por 3 dias. Como é que eu faço esse agendamento? É bem simples, eu venho aqui, clico em evento, e aí dentro dos eventos eu tenho várias opções. Um desses eventos é, por exemplo, a aplicação de medicamento, ou eu posso fazer um procedimento, ou posso simplesmente colocar uma anotação, ou uma solicitação de exame. Vamos colocar uma solicitação de exame primeiro. Esse exame eu quero que seja feito, por exemplo, o ultrassom às 15 horas para esse animal. Então eu vou colocar aqui no horário às 15 horas. Não preciso repetir, o ultrassom vou fazer uma vez só. Posso informar o peso e a temperatura aqui, mas não é necessário. Quem é que está solicitando o exame? No caso aqui, o profissional que está solicitando esse exame. Se eu quiser mexer no prognóstico e no estado do animal, eu posso, mas não é necessário. E aqui eu vou solicitar, posso descrever o exame que eu quero. Então, vamos supor que eu quero fazer ultrassom completo de abdômen, por exemplo.
Abdômen. Abdominal. Pronto. Esse é o exame que eu quero fazer, no caso. Gravei. Então, ele vai ficar na minha ficha. Ó, a solicitação do exame está programada para 15 horas. Posso adicionar outros tipos de evento. Se eu clicar aqui em evento, posso colocar, por exemplo, um procedimento, que eu vou programar este procedimento, eu vou começar ele agora e vou fazer a cada 6 horas por 4 dias. Qual o procedimento? Eu vou descrever aqui o procedimento que eu desejar, vou selecionar de novo quem é o profissional e coloco aqui qual é o procedimento que eu desejo que seja executado. Procedimento XYZ, não importa qual seja, ele vai automaticamente acrescentar pelos próximos 4 dias esse procedimento a cada 6 horas. Gravei. Pronto, ele adicionou o procedimento, começando por agora. Eu coloquei às 9 horas da manhã, então começando pelas 9 horas da manhã, não, desculpa. Começando por agora, às 10h24, que é quando a gente estava falando, ele já fica em vermelho porque esse eu tenho que fazer já, ok? E depois eu tenho os próximos procedimentos, que aí estão na linha do tempo futura. Aqui o procedimento XYZ, às 16h24, e depois às 22h24 e assim por diante. Então, eu tenho todos os procedimentos. Então, eu tenho aqui a linha do tempo da internação. Se eu quiser simplesmente, fiz uma consulta, o veterinário passou lá, visitou o animal, verificou o estado dele na visita diária e quer fazer uma anotação, pode também fazer uma anotação. Nesse caso, é simplesmente uma anotação. Posso escrever aqui a anotação do que eu quiser, a evolução do animal, animal evoluindo satisfatoriamente. Posso escrever o que eu desejar aqui, pronto. Escrevo o que eu quiser, gravei. Nesse caso, é uma anotação. Preciso selecionar quem é o profissional que é responsável por essa anotação. Ótimo. E aí, nesse caso, eu tenho uma anotação aqui. A anotação ela não requer uma baixa, então ela não tem o botão de baixa. No caso dos procedimentos e medicamentos, eu tenho a opção de baixar. Eu posso excluir, alterar ou baixar. Nesse caso aqui, eu vou baixar esse procedimento aqui. Quando eu baixo o procedimento, eu posso fazer alguma anotação de baixa, por exemplo, na hora que eu fiz esse procedimento, o animal estava inquieto, perdeu o acesso, escrevo o que eu quiser, inquieto, perdeu o acesso, tal, escrevo aqui o que eu quiser, gravo, isso vai ficar registrado no procedimento também. Então, por exemplo, aqui já está baixado, olha só, esse procedimento aqui agora, eu tinha que aplicar às 10h27, foi aplicado. Ele tinha sido programado para as 9 horas da manhã, foi baixado às 10h27 com essa anotação aqui do profissional. O profissional anotou na baixa que ele estava inquieto, que perdeu o acesso. Então, você consegue saber para que horas tinha sido agendado. Então, foi incluído às 8h22, foi programado para as 9 horas e foi baixado às 10h27. O profissional que baixou fez essa anotação aqui de que o animal estava inquieto. Então, você consegue evoluir e veja que agora fica claramente visível que existe uma coisa atrasada aqui, que é esse outro procedimento aqui. Eu vou baixar sem maiores comentários, não sou obrigado, vou simplesmente clicar aqui no gravar, então não houve nenhum comentário de baixo. Então, pronto, agora eu não tenho mais nenhuma pendência de procedimento para esse animal. Se eu quisesse trocar de leito, eu poderia trocar de leito. Então, vamos supor que ele foi para o leito 10, gravei. Então, pronto, agora ele está no leito 10, lá na minha lista de animais. Se eu baixar aqui, agora o Toby está no leito 10, não está mais no leito 1. Muito bem. A prescrição, não tem muito segredo, é só adicionar uma prescrição para ser impressa quando ele estiver lançando. A alta, por exemplo, a baixa. E vamos lançar um consumo para esse animal. Vamos ver o que tem de consumo para esse animal. Olha, eu já tenho esses dois consumos. Se eu quiser adicionar um novo item, eu simplesmente acrescento aqui, adiciono o item que eu quiser adicionar da minha lista. Deixa eu ver aqui, adicionar mais uma diária de internação. Diária, pronto, selecionei. Pronto, agora eu tenho duas diárias adicionadas. A primeira, a segunda, então eu tenho um total
de R$ 298. Eu posso remover esses itens, se eu quiser, como eu mostrei, ou eu posso gerar uma ordem de serviço. Se eu gerar essa ordem de serviço, ele vai gerar todos os itens, uma ordem de serviço para os itens que ainda não foram faturados. Pronto, já gerou a ordem de serviço, isso já está disponível no meu caixa. Veja que agora ele já fica como faturado, não tem mais opção de exclusão, porque esses itens já foram para a ordem de serviço, já está disponível lá para ser cobrado lá no AutoPad. Deixa eu abrir o... não, acho que o AutoPad que eu tenho aqui não está configurado para acessar esta conta aqui. Mas isso aqui já estaria na conta lá para ser fechado lá no caixa, como uma ordem de serviço, da mesma forma como você tem ordem de serviço de um serviço de banho ou de um atendimento clínico comum, ele vai gerar lá para ser cobrado, mas eu posso adicionar novos itens. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar sei lá, vou adicionar um item qualquer aqui. Pronto. O que vai acontecer? Eu adicionei um novo item, ele já está na minha lista aqui, sendo que eu tenho um total de 299 para essa internação, dos quais 1,32, que foi esse último item, ele ainda não foi faturado, o resto já está faturado. Então, esses aqui já estão faturados, esse aqui ainda não está, eu posso ir adicionando outros itens futuramente. Bom, terminou a minha internação, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar alta para esse animal. Para dar alta, eu posso finalizar. Eu vou tentar finalizar essa internação aqui para mostrar uma coisa para vocês. Vamos supor que o animal foi transferido para uma outra clínica, ou, enfim, ou que recebeu alta, eu clico aqui no botão finalizar. Ele não me deixou finalizar, ele me deu um aviso que essa internação não pode ser finalizada, por quê? Porque tem itens que não foram faturados. Ou eu faturo esses itens ou eu removo se eu não for cobrar. Então, o que eu tenho que fazer? Ele não me deixou finalizar, porque eu adicionei um item aqui em consumo e eu não faturei. Então, nesse caso, eu teria que gerar ordem de serviço complementar aqui, uma segunda ordem de serviço, para que ele possa fazer o pagamento e agora sim eu vou finalizar. E aí, na finalização, eu digo, o que está acontecendo? Por que o animal está finalizando essa internação? Ou é porque ele está recebendo alta, ou porque ele está sendo encaminhado para uma outra clínica, um outro hospital, ou porque ele veio a óbito. Nesse caso, vamos considerar que seja a alta, quem é o profissional que está responsável por essa alta, e aqui eu posso fazer uma anotação, inclusive se foi uma alta revelia, o tutor resolveu, contra a recomendação médica, levar o animal. Então, você pode anotar aqui, tutor solicitou a retirada do animal contra a recomendação médica e assim por diante. Se eu gravar, o que vai acontecer quando eu gravo? Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma limpeza aqui de todos os procedimentos pendentes programados que estavam programados antes da alta, né? Porque não faz mais sentido. Eu tinha agendado para esse animal uma medicação de 6 em 6 horas, mas se o animal não está mais comigo, não tem porquê isso ficar na minha lista de pendências. Então, ele automaticamente limpou todos os procedimentos futuros que não foram executados e encerrou a internação com uma alta. Um recurso interessante que tem também, que é legal, é que se por acaso essa alta se deu pelo óbito, ele automaticamente vai marcar a ficha do animal lá no AutoPad como um animal que já não está mais, que é um animal que já faleceu. Então, ele já marca isso automaticamente. Nesse caso, a internação está encerrada. As minhas tarefas aqui, eu não tenho mais nenhuma tarefa pendente, porque ele eliminou todas. E a minha lista de tarefas sempre vai refletir aquilo que eu tenho. Eu posso, inclusive, dessa minha lista de tarefas, que é a lista de tarefas geral, aquela lá que eu estava mostrando antes, é a lista de tarefas dentro da ficha da internação do animal. Mas aqui eu tenho a lista de tarefas de todos os animais, onde eu posso vir aqui, ó. Então, por exemplo, ó, esse ultrassom aqui, ele foi programado para as 10 horas, então ele já tem que ser executado. Até que está um símbolozinho de atrasado aqui, porque já passou já meia hora em relação ao horário programado. Posso fazer a baixa por aqui mesmo, baixo. Posso colocar as anotações aqui da mesma forma como eu já fiz antes, ou não preciso fazer, e simplesmente gravo, e aí automaticamente ele saiu da minha lista de tarefas a fazer e fica como tarefa já executada
aqui baixado às 10h34. Então, eu tenho o controle de tudo que é necessário fazer. E como é que eu inicio uma internação? Eu falei que era a partir da ficha do animal, eu não mostrei aqui como é que eu inicio. É simples, eu simplesmente abro a ficha do animal, que vai ser internado. Claro que para internar um animal ele precisa estar cadastrado. Vamos supor que eu vou internar este TOB aqui. Perdão, eu cliquei em alterar, não precisava alterar. Abro a ficha do animal, clico em internações. Aqui, por exemplo, existe uma internação já corrente para esse animal, ou seja, por acaso esse animal já tem uma internação em andamento, então eu nem vou criar para ele. Ou eu posso também, não tem problema aqui. Eu vou aqui criar uma nova internação, e aqui ele vai me dar aquele formulário inicial da internação. Eu vou indicar qual é o leito que ele está, leito 11, o plantonista que está recebendo, o responsável pela internação, que pode ser um profissional externo ou pode ser um profissional da sua própria clínica, o motivo da internação, sei lá, vamos supor que ele tenha pata quebrada, alertas de alergias ou restrições alimentares ou o que quer que seja, o prognóstico, o estado dele, peso, vamos colocar que o animal está com 40 quilos, eu não sei que raça que é esse animal aqui, mas vamos supor que seja 40 quilos, temperatura, a anotação que eu quiser aqui de início, a anotação, e inicio, gravo a minha internação. Pronto. Então, agora eu tenho uma internação por pata quebrada. Se eu entrar aqui no meu painel de internações, ele já vai mostrar que o TOB no leito 11 está com a pata quebrada. Se eu, por acaso, pegar esse aqui, só pegar esse mesmo animal aqui e finalizar essa internação e colocar ele em óbito, gravar, ele vai tirar automaticamente. Tem que ter uma anotação aqui. Ele me obriga a fazer uma anotação de alta. Se eu gravar, ele vai automaticamente tirar da minha lista, na minha lista de animais internados, ele saiu, aquele TOB da lista, e mostra aqui que essa internação ela começou no dia 22/8 e terminou no dia 11/10. Obviamente, aqui eu fiz uma bagunça, né, porque eu tinha 2 internações para o mesmo animal. E esse animal, ele já está marcado como um animal morto. Por quê? Porque eu sinalizei lá na internação que ele veio a óbito, então ele já está marcado como animal morto. Isso permite ter alguns controles dentro do módulo de veterinária. Ele já eliminou, por exemplo, quando eu coloco que o animal morreu, ele já eliminou programações de vacinas futuras, retornos que eu tinha para esse animal. Tudo isso ele limpou porque não faz mais sentido para o animal que faleceu.